Olá, eu sou a Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista e hoje a gente vai falar sobre segurança pública. Aqui no estado de São Paulo, os policiais militares são obrigados a usar câmera na farda quando vão para operações de grande porte ou em áreas de vulnerabilidade social. Essa decisão foi tomada pelo STF, mas o estado de São Paulo é pioneiro na implementação massiva das câmeras corporais, com o projeto Olho Vivo, que começou lá em 2020. E é sobre essa política de segurança pública que a gente vai conversar hoje. Eu recebo aqui a Jesse Daiane Silva Santos, que ela tem um estudo sobre as câmeras corporais em São Paulo e no estado da Bahia. Jesse, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Raquel. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos começar falando do estado de São Paulo. Quais foram os fatores que levaram à implementação dessa política de câmeras corporais? Então, primeiro que aqui em São Paulo tem altos índices de letalidade policial e essa letalidade atinge especialmente adolescentes, né? Então, pelo fato de ter um grande número de homicídios por parte da mão do Estado, da própria polícia, com crianças e adolescentes, isso se tornou um tema de preocupação, né, tanto para quem estuda segurança pública, quanto para os movimentos negros, movimento de direitos humanos, institutos de pesquisa, e isso por um lado, né, da própria sociedade, mas também havia uma preocupação por parte da própria corporação com relação aos questionamentos, né, com o smartphone na mão de todo mundo, e a possibilidade de qualquer pessoa gravar, né, e ter uma versão sobre os fatos, isso se tornou também uma preocupação da própria corporação em ter o seu próprio instrumento que possa garantir transparência com relação às ações da Polícia Militar. E na Bahia, foram mais ou menos os mesmos fatores ou tem algumas pequenas diferenças? Tem diferenças, né? Enquanto que aqui, quando eu fiz um trabalho de entrevista, né, com os tomadores de decisão, ou seja, com as pessoas que formularam a proposta de política, que implementaram e que decidiram incorporar as câmeras corporais como instrumento tecnológico, mas um instrumento de transparência, de controle das polícias, né? Então, quando eu entrevistei os responsáveis pela política aqui em São Paulo, aparece muito o tema da profissionalização, né? Ou seja, introduzir as câmeras corporais é contribuir para uma polícia mais profissional, uma polícia que entregue um serviço, né, que preste um serviço à população cada vez mais profissional, com transparência. Já quando eu entrevistei os secretários de Estado da Bahia, né, aparece com mais força a pressão e mobilização do movimento negro, a contribuição de uma luta histórica do movimento negro, que afirma que há um genocídio contra a população negra no Brasil, né, que há uma violência desproporcional com os territórios periféricos, com a população negra e pobre residente das periferias. Então, a influência dos movimentos populares, a influência do movimento negro, por exemplo, para a tomada de decisão do governo da Bahia de implementar as câmeras teve uma força maior do que aqui, de acordo com os entrevistados, né? Até porque a iniciativa de adotar a política de câmeras aqui no estado de São Paulo se deu pela própria corporação, e a iniciativa de adotar câmeras lá no estado da Bahia se deu pelo governo da Bahia, né? Então, quem propôs, quem teve a iniciativa, quem formulou e quem implementou, né, aqui no estado foi da polícia para o governo, né? Então a corporação passa a estudar, vai conhecer experiências mundo afora, elabora uma proposta, apresenta para o governo Dória adota e implementa, e lá no governo da Bahia o movimento foi inverso, né? Então a proposta vem do governo da Bahia e vai para a polícia, vai para a corporação, vai para o debate com a sociedade e passa a ser implementado. Então, nas entrevistas aparece um peso maior dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento de juventude, né, na reivindicação para que a Bahia incorporasse essa política, e aqui aparece mais com uma preocupação de profissionalização pela própria Polícia Militar. Né? Claro que tem um fator pioneirismo, né? Como São Paulo implementou primeiro, então passa a ser um exemplo para o Brasil, inclusive passa a ser uma proposta concreta para os movimentos populares reivindicarem mais controle da atuação policial. Uhum. E o que a gente já tem, né, de informação concreta sobre
as consequências, né, os impactos dessa política pensando em São Paulo e na Bahia? São Paulo até hoje é a única experiência que a gente tem implementação massiva, né. De fato, na Bahia está começando, está numa fase de piloto, né, de testes para aprimoramento, né, então ainda são poucas câmeras implementadas lá, mas com base já também numa experiência desenvolvida aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente conseguiu, né, através de análise de dados, ver que teve uma redução de quase 80%, foi 76% a menos letalidade policial nos batalhões com câmeras, mas a gente observa que teve uma redução geral no estado, né, então os batalhões sem câmeras também têm redução de letalidade policial, apesar de menor do que os batalhões com câmera, o que demonstra que a câmera sim é um fator que contribui para a redução da letalidade, mas o fato da letalidade ter baixado no estado como um todo, inclusive nos batalhões onde não tem câmeras, demonstra para a gente de que não é só a câmera, mas sim uma política de redução do uso da força, uma política de maior profissionalização e uma política que introduz novas concepções e novos olhares sobre o que é o trabalho da polícia militar e qual deve ser, né, a sua conduta, né, com relação às ações para que evite o evento morte, né, que na prática todo Uhum. esse debate está em torno de a violência existe, a atuação da polícia, né, existe, mas como que a gente consegue construir uma política de segurança pública que evite o evento morte, né? Então, aqui em São Paulo, o que a gente percebeu é uma redução gigantesca nos batalhões com câmera, quase 80%, né? Mas uma redução no estado como um todo, devido a uma política que envolve diversas ações para reduzir o uso da força. Uhum. E a gente já tem algum número, algum dado sobre a redução, ou não, né, da morte de policiais em operações? Sim, também teve redução da morte de policiais, nesse período de implementação, das câmeras aqui em São Paulo. Reduziu assim, o número ainda é bem menor, porque morre muito menos policial do que Uhum, pessoas, né, em confrontos, mas sim, tem a redução tanto de pessoas comuns, cidadãos, morrem menos, mas também os agentes de segurança pública morrem menos a partir da implementação das câmeras. O que indica para a gente que o debate, inclusive internacional, sobre o papel das câmeras, é a desescalada de violência, né? Como que a observação e o fato de estar monitorando tanto o agente quanto também o cidadão faz com que haja uma desescalada de violência e evite um confronto maior, né? Ou confrontos que poderiam, né, não chegar ao evento morte, né? Ou ações que a gente pode fazer com que os protocolos sejam seguidos, né? Porque existe um protocolo, existe um processo de uso gradativo da força. Então, a câmera ela ajuda, de acordo com todas as pesquisas que a gente acessa, ela ajuda a fazer com que os protocolos de fato sejam seguidos. E se não for seguido, a câmera vai registrar e isso vira uma oportunidade, primeiro, de melhorar o protocolo, né? Porque pode ser que o policial siga o protocolo exatamente, né, como a polícia determina, mas ainda assim haja uso excessivo da força, né. Então você, pode, através das imagens, mudar o treinamento da polícia, promover mudanças de protocolo, né, ou você pode identificar que, de fato, houve um descumprimento, né, do protocolo, e aí a responsabilização, né, a punição, né, e formas de, evitar que aquilo que, ultrapassa, né, o papel do policial, que usa em excesso a força, seja responsabilizado e seja punido. uhum. Tem uma questão também da profissionalização que você mencionou, né, que essas imagens que são gravadas, elas podem servir para o treinamento de novos policiais, para aperfeiçoamento. Explica um pouquinho como que isso funciona. Assim, isso é uma decisão, é importante deixar isso muito claro, né, não é automático, né, o fato de Uhum, implementar câmeras que necessariamente as pessoas vão usar para o treinamento, mas é a recomendação. As melhores experiências, de uso de câmeras usam as imagens não só para, dizer: "Ah, de fato", para confirmar, a versão sobre os fatos, né, porque quando acontece um confronto tem 2 versões que são ditas sobre o fato, e a câmera ela pode servir apenas para dizer: "É verdade, isso aconteceu", "Não, é verdade, isso não aconteceu", né, ou pode servir para dizer
de fato, o policial abusou do uso da força e deve ser punido, ou não. E pode ficar por isso mesmo. E isso não muda a prática da polícia, porque na prática o que a gente quer não é só o interesse em torno da política de câmeras, não é só identificar o erro, não é a câmera registrar o erro e a gente ter certeza que o erro aconteceu. Porque registrar e punir é uma parte, mas não salva vidas. As pessoas vão continuar Uhum. morrendo, né? A mudança, usar a imagem para ver o que no protocolo é falho, para que você mude o treinamento, é a chance, é a possibilidade da gente, de fato, aperfeiçoar a profissionalização da polícia militar para que ela tenha uma conduta que evite o evento morte, uma conduta que evite abusos de poder e que respeite, preserve a vida do cidadão. Então, o uso de imagens, pegar a imagem e observar onde foi que teve erro no protocolo, onde foi que teve abuso, ou quando foi seguido o protocolo, mas assim, mesmo assim, chegou o evento morto, que significa que o próprio protocolo tem problemas, na nossa opinião, é um salto de qualidade, né, com relação às câmeras, que não é só registrar erro e nem é só punir depois que já teve, né, morte, que a gente já perdeu um pai de família, que a gente já destruiu uma comunidade, mas muito pelo contrário, é usar a câmera como um mecanismo que pode prevenir, né, chegar a esse evento drástico, né. E esse uso tem sido feito em São Paulo e na Bahia, que são os 2 casos que você estudou? Em São Paulo, e fez parte do plano, da proposta inicial, né, da proposta do governo Dória. Então faz parte o uso de imagens para aperfeiçoamento do treinamento da polícia. Mas a gente teve mudanças desde que mudou a gestão aqui do governo na política de câmeras, né. Então teve mudança com relação ao acionamento, né, ao acionamento automático ou discricionário, onde o policial escolhe se aciona ou não. Claro, tem as situações em que ele é obrigado a acionar, mas as pesquisas já mostram que se ficar, na opção, se for discricionário, a tendência enorme é de não acionamento, na maioria dos casos em que deveria ser obrigatório acionar, né. Então teve essa mudança aqui na política de São Paulo e, um enfraquecimento da política como um todo. Então hoje não há registros de que essas imagens estão sendo usadas para melhorar o treinamento, até porque há, de fato, uma política de enfraquecimento da política de câmeras. Mas a sua formulação inicial, a proposta inicial das câmeras, quando foi implementada aqui em São Paulo, sim, previa o uso de imagens para aperfeiçoamento e treinamento. Então, na sua opinião, teve aí uma piora, né, uma precarização desse programa em São Paulo? Um desmonte, né, e Desmonte. uma escolha, uma decisão política, né, que escolhe enfraquecer essa política. Na minha pesquisa, eu também apresento um pouco isso, que é o que os próprios gestores falam, assim como pesquisadores também falam, né, que para a política de câmeras dar certo, um dos elementos fundamentais é a posição favorável da gestão, né. A posição séria é a decisão política da gestão de implementação, das câmaras. E a gente sabe que desde o processo eleitoral, Tarcísio se posicionou contra as câmaras, inclusive na campanha ele dizia que ia tirar, ia acabar com a política de câmaras corporais. Quando ele, começa a gestão e casos, né, bizarros começam a tomar a mídia, né, de abuso do uso da força por parte da Polícia Militar de São Paulo, ele recua e mantém a política de câmeras, porém ele mantém, fazendo mudanças que reduz a sua eficiência, né. Então nas entrevistas, inclusive, isso aparece com muita força. Se você tem uma gestão, a combinação, né, de uma gestão favorável que tomou essa decisão política, fez essa escolha política, junto com um conjunto de medidas além da câmera para reduzir o uso da força, é o caminho para que a gente consiga, de fato, fazer com que ela tenha eficiência, senão vai ser só mais um aparelho tecnológico, um aparelho que vai estar ali, vai registrar erro, que vai ser burlado, que vai ser fraudado, mas que não vai chegar aos resultados que se espera, que é, de fato, desescalar a força e a gente ter mecanismo de transparência da atuação, policial. Então, aqui houve claramente, né, uma posição, que, privilegia, digamos, uma certa subcultura das polícias militares, né. Porque eu acho que é muito importante frisar nesse debate de que não se trata de ser contra ou a favor da polícia ou de, né, atrapalhar, dificultar, o trabalho, o exercício da atuação
do agente de segurança pública, né, mas se trata muito pelo contrário, de profissionalizar essa atuação, identificando que nessa atuação tem um problema, tem um problema. Quando a gente tem uma alta taxa de letalidade policial, ou seja, policiais armados matando, né, cidadãos desarmados, a gente tem um problema, né, diagnosticado, precisa enfrentar esse problema. Então acho que essa posição favorável da gestão faz com que você desenvolva uma política séria, com um conjunto de mecanismos que não seja só colocar uma câmera no peito policial. Mas aqui no começo, por exemplo, né, teve cartilha, né, de direitos humanos, teve uma constituição de uma comissão de mitigação, que era exatamente para identificar quando que o policial não tinha cumprido o protocolo ou não, e ajustar esses protocolos, né. Teve a aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo, então equipamentos que, em situações de confronto, a polícia pode usar, né, quando tiver uma situação de confronto em que há desacato, né, em que, ele precise controlar a situação sem necessariamente chegar ao evento morte, sem necessariamente usar a arma de fogo e atirar para controlar uma situação. Então foram um conjunto de medidas que foram tomadas para que a câmara de fato fosse eficiente e alcançasse o resultado de quase 80% de redução da letalidade policial. Uhum. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essas questões, né, de quem é contra, desse uso político até que é feito pela extrema-direita, mas antes eu queria trazer uma questão técnica aí, que você já pincelou, que existem basicamente dois modelos, né, existiam pelo menos dois modelos de câmera, um que grava ininterruptamente, e aí tem um problema de bateria, de armazenamento, e o outro que o policial aciona, que aí tem o problema óbvio que o policial pode escolher não Sim. acionar. Mas aí parece que foi criado um terceiro modelo aqui no Brasil que mistura um pouco dessas duas coisas. Explica pra gente como que funciona. E como que são as câmeras usadas hoje em São Paulo e na Bahia. Sim, a escolha da Bahia de São Paulo é a mesma, né, de acionamento automático, mas aqui teve mudança no começo, né, de mudança. Mas assim, o modelo do Brasília é um modelo, inédito e quando eu comecei a estudar inclusive, eu comecei a estudar com um olhar meio desconfiado, assim: "Ah, já existe experiência no mundo, o Brasil está começando a fazer agora e não deve ser a política mais avançada". Eu fui com esse olhar, mas depois descobri que não, que inclusive a câmera, aqui ela é uma das melhores, né, experiências do mundo, porque ela combina 2 coisas, que é a gravação de rotina, ou seja, a gravação ininterrupta, a câmera está sempre ligada, mas ela grava com a resolução baixa, grava sem áudio, né. E quando há o acionamento intencional da câmera, aí essa gravação aumenta a resolução de imagem e também passa a ter som, né. E ela também tem um pré-buff, né, que é 90 segundos antes, quando o policial aciona, essa resolução mais alta e som, ela volta em 90 segundos, antes do acionamento, né, ou seja, pode pegar ali um pouquinho, se o policial ligou na surpresa e perder um pouquinho, o início da atuação, essa câmera ela vai pegar. Isso faz com que a gente tenha, os vídeos de rotina que não nos interessa, né, não interessa, né, ficar vendo o dia a dia todo ali da polícia, mas em casos de não acionamento, nas hipóteses em que é obrigatório o policial acionar, esse vídeo de rotina, ele vai pegar baixa resolução, ele não vai pegar áudio, mas ele vai pegar imagem. Isso ajuda a gente, né, conseguir entender o que foi que aconteceu no fato, mesmo que o policial decida não acionar, na hipótese em que é obrigatório ele acionar, né. Então, é um modelo que previne fraude, basicamente, né. É um modelo que previne, que mesmo com esse modelo ainda há tapa-câmera, ainda há, aumentar e desligar, ficar, né, movimentando o equipamento para sua bateria gastar mais rápido. E esse tipo de fraude acontece, por exemplo, no Brasil. Mesmo, né, com esse modelo, que é um modelo para tentar ao máximo evitar fraudes, mas esse é o modelo de desenvolvimento aqui, né, que é vídeos de rotina e o vídeo intencional, que ele chama, que é quando as hipóteses em que o policial precisa acionar a câmera. Você falou um pouquinho das fraudes, né? Tá acontecendo muito e tá rolando algum tipo de punição? Como que as polícias estão lidando com esse problema? Não, e esse é um dos grandes problemas, assim, inclusive apareceu nas minhas, né, entrevistas, que, a polícia militar só vai incorporar existe uma, um dilema muito complexo, né, que é a subcultura, né, da atuação das polícias. Então, uma coisa é aquilo que a lei determina, uma coisa é aquilo que os protocolos determinam,
outra coisa é a prática da rua, né. Então é aquilo que você aprende no fazer. Existe um certo posicionamento nos policiais que é: quem não vive a rua não sabe o que é, né. Então, uma certa Uhum. deslegitimação, né, das pesquisas, de pesquisadores, de, né, estudiosos sobre o tema. Então, eu, por exemplo, pitacar sobre o trabalho da polícia, não tenho nenhuma legitimidade, justamente porque eu não estou na rua, não vivo a rua. Então, há na polícia militar, isso não só em São Paulo, isso, né, uma cultura nacional, né, de que, a prática vale mais do que a letra, né, do que a lei e do que os protocolos, do que aquilo que o treinamento ensina, né. Então, a câmera, ela tem 2 papéis, eu diria assim, né. Tem um papel que é um papel, de transparência e de possibilitar a responsabilização a partir da comprovação, né, de que houve uma falha na conduta, houve uma ação criminosa, que existe ação criminosa por parte da polícia, mas ela também tem um papel pedagógico, né, um papel de fazer com que, se transforme essa subcultura, de que, a partir da observação, a partir da responsabilização, a gente tenha também uma mudança na prática da polícia militar, na prática do policial, que aprende na cultura de rua, aprende na sua prática o como é que se faz, né, independente de lei, independente de protocolo, como é que a gente muda essa cultura? A gente não vai mudar essa cultura apenas filmando. A gente vai mudar essa cultura com mudança de treinamento, com mudança de formação, com responsabilização, mas, com com punição também, né. E hoje a gente não tem, hoje isso não funciona, né, por mais que a gente identifique que há fraude, identifique que há a falha não gera a punição que deveria, né, gerar para que a gente de fato transformasse isso num processo não só punitivo, mas também educativo com relação a toda a corporação. Ou seja, se um, né, comete um abuso, fere a lei, né, e essa pessoa ela é responsabilizada, isso gera um efeito sobre toda a corporação. E hoje isso não acontece. Teve até um caso recentemente, né, que eu lembrei agora, era uma policial, na verdade ela era tipo uma estagiária, né, Sim, que ela matou uma mulher, assim, por uma briga muito sim. besta que elas tiveram na Aham. rua. Aí a câmera do outro policial que estava ligada registrou que tinha sido, né, uma briguinha Uhum, muito boba. E uhum. essa policial, que era uma estagiária, foi efetivada dias depois de cometer esse crime, né? Então, assim, Sim. só ter a E câmera e agora ela ter o está registro suspensa. também. Agora está Agora suspensa. está suspensa, ou seja, mas veja, se não tivesse a câmera, que a câmera ela foi o caso da Tauana, né, Sim. casal passeando andando na calçada, direito de ir e vir, né, na sua comunidade. Aí a viatura esbarra no braço do marido, começa uma discussão, né, primeiro com essa pergunta absurda do policial dizer: "Isso é hora de andar na rua? Existe hora de andar na rua? Né, as pessoas podem andar na rua a hora que elas quiserem". Mas enfim, você vê que é uma coisa muito boba, né, uma discussão desnecessária e uma escalada de violência absolutamente desnecessária, né. Um casal desarmado que não estava cometendo nenhum tipo de ato ilícito e veja, mesmo se tivesse, porque esse é a grande questão no Brasil, né, tem uma certa esse caso é o caso emblemático que as pessoas olham e fazem: "Tá errado". Né, é inadmissível matar uma mãe de família que deixou 5 filhos, porque estava caminhando na rua, esbarrou no marido, começou uma discussão e pum, um tiro. Esse caso é o tipo de caso que as pessoas fazem um absurdo. Mesmo que tivesse um roubo, né, uma ação ilícita, existe a prisão no Brasil. Tem uma lei para quem comete um determinado crime, não é execução. A pena de morte não existe no Brasil, né. Mas voltando para esse caso de Tauana, que é um caso muito emblemático, né, a câmera ela pega tanto ela ajuda a elucidar a situação, né, de que não era tráfico, que as pessoas não estavam armadas, que não houve confronto e que não era legítima defesa, que era um casal caminhando na rua e que uma discussão boba se escala rapidamente numa situação de violência extrema e que leva ao assassinato. Tão escandaloso que o próprio policial que estava com câmera se assusta e Uhum. pergunta: "Você matou? Você atirou por quê?". O próprio policial se assusta, né, com a situação. E de fato, aí uma semana depois, a policial sai de estagiária, se torna soldado, mas agora ela está suspensa, ela não pode, portar arma e ela não pode ela tem que estar em casa às 10 da noite, então ela tem que se recolhe no domicílio
à noite ela não pode sair dessa comarca também sem, sem ter autorização, né, judicial. Então ela está suspensa até que o caso tenha uma resolução final, né, e ela seja condenada ou não, está em investigação. Mas vejam, se não houvesse a câmera, Ah, sim. haveria uma versão. A versão que ela está dando, que é policial Yasmin, ela está dizendo que, a Tauana deu um tapa na cara dela. Mesmo essa versão não Não faria o justifica, menor sentido, né, você dá não um faria o tiro menor porque sentido. Porque tomou um tapa na cara. Mesmo assim, a câmera não mostra isso. A câmera mostra que não tem, né, nenhum tipo de agressão, né, tem no máximo uma discussão verbal, né. Ou seja, sem a câmera, a gente teria uma versão da policial que ela tá falando que foi tapa, porque claramente não tem arma na imagem, mas se não tivesse câmera, ia ter arma, ia ter confronto, né. As diversas versões que a gente escuta, que são versões, né, que criam situações para enquadrar como legítima defesa, né, e o caso se encerrar por isso mesmo, né. uhum. Jéssica, a gente viu nas últimas eleições, isso deve aparecer de novo nas eleições de agora, alguns candidatos se colocando contra, né, o uso de câmeras corporais. Quais são os argumentos ou as notícias ou as informações falsas, né, que essas pessoas que são contra o uso de câmeras corporais apresentam, já que os dados concretos mostram que é uma política positiva? Olha, na minha pesquisa eu até apresentei um pouco sobre isso que os próprios gestores colocaram, né, eles têm uma avaliação de que agora a gente vai entrar numa fase em que menos se questiona o ter ou não ter câmera, porque há uma aprovação geral na sociedade, a maioria das pessoas é a favor do uso de câmeras. Então se torna mais impopular hoje, né, você ser contrário, por isso que Tarcísio voltou atrás, né. Então, há uma tendência maior de desmonte da política, ou seja, você mudar uma coisinha ou outra, tipo isso, a câmera deixar de ter acionamento automático, para enfraquecer a sua eficiência do que não ter. Porém, ainda existe um debate que está mais no campo ideológico do que no campo técnico, né? Com relação ao debate técnico, não há discussão, né? Está comprovado de que as câmeras, elas contribuem para preservar a vida do agente de segurança, mas também da população, dos cidadãos. Mas há um embate ideológico, né, sobre o tema da segurança pública. Isso que eu estou querendo, isso que é esse exemplo que eu dei, de que há uma concepção na sociedade de que se a pessoa cometeu um crime, todo tipo de abuso contra ela pode acontecer, né, tortura, execução, né, qualquer tipo ela está fora ela não está mais resguardada pela lei, né, há um imaginário que defende isso, né, por mais que a nossa lei não seja assim, mas há um imaginário que defende isso, uma subcultura que pratica, né, isso, e um certo apoio social, também tem uma parte da sociedade que apoia, né, essa posição. E eu acho que o embate sobre ter ou não ter está mais nesse campo, que é essa parcela que identifica que aquele que comete crime, né, pode ser tratado de qualquer forma, pode ser torturado, pode ser executado, entende que a câmera ela inibe o policial de ter uma postura mais firme, de ter uma postura mais firme contra o crime, que na verdade é abrir a brecha para que a arbitrariedade se aconteça. Mas tem uma parte Uhum. da população e da polícia que pensa dessa forma, né? Ou seja, se a gente controlar a polícia, já existe uma situação de insegurança generalizada, muito roubo, né? As pessoas têm medo de andar na rua. A insegurança, de fato, é uma realidade inquestionável, né? Então, tem parte da população que pensa assim, né? Se eu controlar a polícia, vai piorar a situação de insegurança, vai piorar os roubos, vai piorar os homicídios, né? Somado a esse fato, existe também um papel da mídia que espetaculariza a violência, né? Então, há uma percepção que a sociedade brasileira ela é extremamente violenta, né? Quando, na verdade, a maior parte dos crimes, inclusive a maior parte das pessoas que estão encarceradas, elas estão encarceradas por furto, roubo e tráfico. Esses são os principais crimes, né? As pessoas não estão encarceradas por estupro, por homicídio, na sua maioria, né? Essa é a minoria dos crimes no Brasil. Mas como a mídia, né, faz um sensacionalismo em torno da questão da segurança pública e há uma sensação de insegurança de fato com relação a roubos e furtos, isso gera esse confronto de concepções mesmo do que é segurança pública, né? Segurança pública, ela deve ter como pilar a preservação da vida, os direitos humanos, né, e
um processo de reinserção das pessoas que cometeram algum tipo de crime na sociedade, ou a gente defende uma política de segurança pública que é o Estado contra a população, em que o povo é inimigo, em que o povo da periferia é negra e negro no Brasil é inimigo. Então essas duas concepções elas se confrontam. Então eu acredito que o que vai acontecer no debate eleitoral, né, para combater a política de câmeras, vai ser mais nesse campo ideológico, porque no campo de concepções de segurança pública, né, do Estado inimigo do Uhum. inimigo, né, confrontando uma política de guerra mesmo contra a população, ou uma política de segurança pública que preserve a vida e os direitos humanos. Porque, tecnicamente, não há debate. Tecnicamente, inclusive, o enfraquecimento da política aqui em São Paulo já gerou automaticamente aumento da letalidade policial e casos emblemáticos, absurdos, como esses, né, como esse de Tauana, que a gente viu, como jogar um policial que jogou um cara da ponte também aqui em São Paulo, esses casos que são claramente casos muito absurdos de abuso do uso da força, né? Jess, eu li o seu estudo e tem uma informação ali que eu achei bem interessante, vou até ler um trechinho aqui. No caso específico do estado da Bahia, aparecem como atores que atuam contrariamente à adoção das câmeras os chamados policiais influenciadores e redes informais de policiais. Queria que você comentasse um pouquinho quem são esses policiais influenciadores e que tipo de mensagem eles passam para o público. Primeiro que assim, é um absurdo, a gente tem que ter medidas urgentes contra, policial ficar filmando ação, né, policiais justiceiros, né, essa coisa do policial ficar no YouTube, né, se colocando para a sociedade como heróis combatentes do crime, isso é um absurdo. Mas é isso que acontece hoje, né, então são redes articuladas de policiais, redes informais, né, então não existe nenhum tipo de não são sindicatos organizados, né, até porque não pode, né, mas são redes informais que se articulam, que trocam informações e que usam das redes sociais, seja Instagram, né, YouTube, TikTok, né, para produzir, assim como a mídia já produz, né, sensacionalismo com relação à violência, esses policiais também fazem isso. E eles fazem uma disputa, reforçam essa disputa ideológica que eu falei anteriormente na sociedade, né, de que o papel da polícia é combater o inimigo. Esse inimigo, ele mora na periferia, ele é negro e pelo fato de onde ele mora e pelo ser quem ele é, pelo ser negro, ele já é um suspeito. E ele já é um suspeito a ser abatido. Essa é a concepção, essa é a mensagem e essa é a disputa de ideia que esses policiais influenciadores fazem. E eles mobilizam a sociedade. Eles têm força, eles têm influência. Por isso que estou falando que o debate eleitoral, na minha opinião, vai ser muito mais neste campo do que no campo técnico sobre o impacto das câmeras, porque quem defende essa concepção não está preocupado se tem abuso. Acha que tudo bem ter o abuso, porque acha que esse abuso é contra o sujeito que deve ser abatido, o sujeito inimigo que tem que ser combatido, né? É diferente e não acha que vai acontecer um caso como aconteceu com Tauana. Não acha que é uma mãe de família que vai ser assassinada porque está caminhando na rua, né? E esses policiais influenciadores foram uma força que influencia no legislativo, uma força que tem, né, intervenção, nos espaços de poder para impedir o avanço das políticas ou para disputar o conteúdo dessas políticas. Ou impede que seja implementada, que seja adotada, ou impede que ela seja o mais avançada possível, como era aqui, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, lá no estado da Bahia, os secretários que eu entrevistei afirmaram que foi uma das forças principais contrárias foram as redes informais de policiais influenciadores. Uhum. E qual que é o papel do lobby, tanto o lobby armamentista, né, da indústria de armamentos, e o lobby da segurança privada aí nessa questão das câmeras e no debate como um todo de segurança pública no Brasil? Quanto mais se gera essa sensação de insegurança na sociedade, mais se fortalece a segurança privada, né? Inclusive, hoje a gente tem mais agentes de segurança privada do que policiais militares e civis somados, né? E isso é lucrativo, né? Assim como a indústria das armas, né? Ou seja, essa disputa de que a sociedade está insegura, como é que eu resolvo a insegurança? Eu resolvo a insegurança armando a população. E aí cada um defende a sua casa, defende a sua família, né, quando na verdade a gente vê que quanto mais armas tem na sociedade, mais a gente tem casos de feminicídio, mais a gente tem mortes, mais a gente cresce a onda de violência na sociedade, não o contrário, né? O caminho para a gente combater a violência, né, no Brasil, em qualquer lugar, a gente sabe que não é com mais violência, com mais armas.
Mas essa é a disputa que acontece e é uma disputa que tem interesses econômicos da indústria armamentista e também da indústria do serviço de segurança privada no Brasil, que cresceu exponencialmente a ponto de ter mais agentes do que as polícias civis e militares somadas. Hum. Eu lembro que em 2018, né, quando o Bolsonaro foi eleito, eu trabalhava em outro veículo de comunicação e eu recebi, e outros jornalistas também receberam, um release da Taurus, né, a fabricante de revólver e de armas, celebrando a eleição do Bolsonaro e falando que agora nasce um país Uhum, forte como a Taurus. Ali para mim ficou muito claro assim que não era só um uhum. debate se você acha que bandido bom é bandido morto ou se você acha que o bandido tem que ser ressocializado. Tem muito interesse econômico em jogo. É lucrativo, exatamente. E eles têm uma atuação fortíssima no Congresso Nacional, não por nada temos a bancada da bala do boi, né, então é uma turma que tem muita força e que ganha muito dinheiro com o papel com essa, instrumentalização da violência no Brasil. Uhum. E Jesse, além dessa questão ideológica, né, que é uma briga grande, quais são os outros entraves, os outros desafios para a gente ter uma política nacional de câmeras corporais em todas as polícias? Olha, de fato, tem um elemento que a gente não pode desconsiderar, né, que é o custo da política, né, inclusive esse é o argumento que o governo Tarcísio usou para mudar as câmeras aqui em São Paulo, deixar desse acionamento automático, porque tem que ter espaço para armazenamento, assim como o tempo de armazenamento também, né? Então, a política que foi criada com o vídeo intencional, ele tem que ficar armazenado por um ano, porque a gente sabe que os processos na justiça, eles não são ágeis, né? Eles demoram. Então, se em menos de um ano você perde essa imagem, você deixa de ter a possibilidade de comprovar o que aconteceu ali no fato, né? E de fato, isso é caro, isso não é barato. Eh, eu quero trazer esse argumento como um desafio para a política nacional, não para São Paulo, porque São Paulo é um estado muito rico. São Paulo tem muitas condições de conseguir implementar a política com o custo que ela tem. Agora, isso é uma preocupação para pequenas cidades do interior. A gente sabe que o Brasil é muito grande, a desigualdade é muito grande, né? Então, a depender do estado, né, o orçamento é muito menor para a segurança pública, o orçamento é muito menor para a política, para as polícias militares. Então, de fato, a depender do local e a depender do orçamento, é uma política cara, né? Por isso que a ação do governo federal, né, do Ministério da Justiça, que lançou um edital para aquisição de câmeras, né, abriu para que os estados pudessem se inscrever nesse edital e ter a aquisição de câmeras subsidiado pelo governo federal, é uma política importante. É uma política que estimula e que contribui para que a gente, de fato, tenha uma implementação nacional dessa política. Porque o custo da política, de fato, é um desafio para um país desigual, para um país em que existem estados, né, e municípios muito pobres e estados e municípios muito ricos. Então, eu diria que esse é um desafio, sim, é um desafio que tem que ser encarado nacionalmente, como o governo Lula encarou, criando um edital, né, a partir do Ministério da Justiça, para aquisição de câmeras. Mas esse não é um problema de São Paulo. São Paulo tem orçamento e tem dinheiro para fazer a política completinha, né, sem esse argumento que Tarcísio colocou para desmontar a política aqui em São Paulo. Uhum. E você tem uma boa perspectiva aí sobre a adoção, né, nacional dessa política? Eu acredito que sim, porque, inclusive, a sua adoção aqui em São Paulo, ela parte, né, todas as pesquisas apontam isso, nem sempre os gestores vão fazer essa afirmação, né, até porque eles não querem expor as fragilidades do Estado, mas, em todas as pesquisas que a gente, né, estudou e acessou, esse fator aparece como um elemento, que é o fato de hoje todo mundo ter uma câmera na mão. Então, hoje, não depende mais da câmera, né, da polícia militar apenas, para a gente filmar e ter versões diferentes circulando na internet e questionando a legitimidade da polícia. Eu acho que é uma política que não volta mais atrás, porque hoje, se você não ter, se o próprio Estado não construir mecanismos de transparência para a atuação dos agentes de segurança pública, a população os fará. A população fará isso. E vai circular na internet, né, e rapidamente viralizar diversas, situações e que questiona a versão da polícia, isso questiona a legitimidade da polícia, né. A gente já está vivendo uma crise, né, institucional muito grande no Brasil de questionamento das instituições, e não é diferente com a polícia militar, né. Ainda, posso afirmar que não é maioria, né, a gente ainda tem uma maioria que apoia, né, a polícia militar no Brasil, mesmo com todos esses casos emblemáticos, né, de abuso, mas
a tendência é cada vez mais crescer uma deslegitimação caso essa política não seja levada a sério. Então, eu acredito que sim, acredito que a tendência é que a gente avance nessa implementação, até pela razão, né, da própria polícia não querer perder sua legitimidade, em especial os policiais sérios, honestos, né? Porque por isso que eu quis afirmar aqui no começo que não é uma questão de ser a favor ou contra, né, a polícia. Eu estava vendo hoje, inclusive, que a Polícia Militar de Serra, lá do Espírito Santo, estava fazendo uma campanha das mulheres, né, da PM, fazendo uma campanha ensinando as mulheres a buscar, né, os antecedentes dos caras que forem se relacionar, como forma de se prevenir e saber se o cara já, né, cometeu violência contra a mulher, está sendo investigado por isso ou não, etc. Como forma de se proteger. Ou seja, tem polícia e polícia, tem policial muito honesto, tem polícia que faz um trabalho sério, um trabalho de proteção da população, que coloca sua vida em risco pela população. E esses policiais não podem ser deslegitimados por aqueles que querem agir nas sombras, por aqueles que querem abuso de poder, aqueles que são corruptos. E tudo isso acontece em todo lugar, né? Uhum. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que vai avançar por essas duas razões, pela legitimidade, né, da corporação e porque o celular está na mão de todo mundo, então se o próprio Estado não fizer, o povo vai fazer, né, e porque a gente tem policial honesto dentro da corporação, que não tem medo de ser filmado, muito pelo contrário, que sabe que a gravação protege inclusive o próprio policial contra falsas acusações, que acontece também, né. Então a câmera ela ajuda a trazer, né, a jogar luz sobre o fato e trazer a verdade à tona. Joyce, super obrigada pelo papo, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu estudo, porque é tão difícil a gente falar de segurança pública trazendo dados concretos, né, sem cair na emoção, enfim, para os dois lados, inclusive, né, a gente trazer realmente o que está acontecendo de fato. Obrigada. Obrigada a você, obrigada por essa oportunidade também. Acho que é um tema muito importante que preocupa a população, né, do nosso país e que a gente tem que fazer com muita seriedade, né, sem ignorar os desafios reais, mas sem perder também de rumo de que só existe, só faz sentido existir política de segurança pública se ela preservar a vida das pessoas, se servir para que todo mundo esteja seguro. Seja quem mora na cidade de Tiradentes, seja quem mora nos Jardins, né. Então a gente não tem que ter segurança por pessoas seguras num bairro rico e pessoas com seus direitos violados no bairro pobre, e eu acho que essa é a perspectiva do debate sério de segurança pública. É isso aí, obrigada mais uma vez. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Agradeço a sua companhia e até a próxima. Tchau.